E aí, galera do primeiro ano, vamos dar continuidade justamente às nossas aulas, né? Como vocês sabem, a gente terminou aí todo o contexto dos povos da Mesopotâmia e agora a gente vai iniciar os fenícios, né? Já trabalhamos também nesse contexto os hebreus, né? E hoje, de fato, a gente vai iniciar, como já na tentativa da aula passada, né? Como a gente iniciou muito rápido e a aula acabou, hoje a gente vai retomar justamente esse conteúdo falando sobre a civilização fenícia, tá bom, galerinha? Então vamos lá. Pessoal, o que vai acontecer aí, né? Como eu falei para vocês, os fenícios, eles entram para a história por ser considerados os maiores comerciantes e navegadores, né? Nenhuma outra civilização se destaca tanto no processo de comércio marítimo, né, como os próprios fenícios, né? Eles chamam a atenção justamente por construir barcos que disponibilizavam uma agilidade muito grande, né, para que eles pudessem estar em vários lugares, né? Lembrando também que eles vão desenvolver esse comércio marítimo graças às suas condições geográficas de não favorecer a prática da agricultura. Então vamos lá, galera. Fenícia, né, localizada justamente na bacia oriental do Mediterrâneo, numa estreita faixa de terra entre o norte da Palestina, atual Palestina, né, e o sul do Líbano, tá bom? Então aí essa era a localização exata aí da civilização fenícia. Essa localização não possibilitou a eles terra fértil, né, para plantação. Então, né, procurando uma saída para poder alimentar o seu povo, para poder constituir justamente essa civilização, os fenícios vão se destacar pela prática do comércio marítimo, né, se transformando aí em grandes navegadores, em excelentes navegadores, né? Possuía uma madeira de qualidade, né, que conseguiram aí através dessa madeira produzir, né, excelentes embarcações e hábeis, né, para que eles pudessem estar aí se locomovendo diretamente para vários lugares. Galera, tem um ponto curioso também aí nas histórias dos fenícios, né, na história da civilização fenícia, que é justamente relatando o nosso país, né? Os estudos apontam, né, e um registro deixado justamente por Bardesi Jetabaal, né, o filho primogênito de um líder fenício, Jetabaal, né, onde ele deixou um registro, né, que esteve aqui no Brasil, justamente na Baía de Guanabara, no atual estado do Rio de Janeiro, né? Então os fenícios, muito antes aí dos portugueses, né, no século 7 antes de Cristo, eles já tinham visitado aqui o nosso país, né? E aí tem esse registro que aponta, né, de certeza aí que eles já tinham tido aqui no nosso país. Lembrando que, né, com esse registro eles se tornam justamente os precursores, né, da viagem de Cabral aqui ao Brasil, né? Por quê? Porque eles já tinham aqui visitado, já tinham conhecido aí a Baía de Guanabara. Então é uma curiosidade muito interessante, né, sobre essa questão aí da civilização fenícia em relação ao nosso país. Galera, segundo os gregos, né, que chamavam Poini, que significa vermelho, né, os fenícios, eles tinham um molusco muito interessante nos mares que eles caçavam, que era o molusco murici, né, murici, né, que aí eles extraíam uma tinta vermelha justamente desse molusco, tá bom? E aí eles tingiam esse tecido de cor púrpura, né? E aí eles se destacaram também por essa questão do molusco e essa extração, né, dessa tinta púrpura aí desse molusco. Galera, outro ponto também, como eu já falei para vocês no início, né, é justamente essa questão aí do cedro, né, do cedro olibano, né, que era o cedro qual os fenícios faziam justamente os seus barcos, as suas embarcações, tá bom? Então é interessante lembrar que esses dois foram os dois principais produtos do processo econômico da civilização fenícia, galera. Então, ó, a organização social, né, onde os fenícios estavam fundamentados era justamente das cidades-estados, né? Algumas cidades-estados vão se destacar aí como a cidade de Biblos, Sidor, Tiro, Ungarite e Beritos, né? O atual Beirute, tá bom? Então essas cidades todas tinham um líder chamado de sufeta, né, que era tipo um juiz dessa cidade que governava, né, essas cidades-estados, né? Esse governante ele vinha justamente
dessa elite marítima, né, aonde recebia o nome de talassocracia, tá bom, professor? Mas o que é uma talassocracia? Tá bom? Talassos no grego significa mar e cracia significa poder, então era o poder do mar, era o poder marítimo. Então esses caras aí, essa burguesia, vamos dizer assim, fenícia, estava ligada justamente a essa questão da produção marítima, né, dos barcos, das embarcações, né, da caça, da pesca, desse comércio, tá bom? Então Tiro, né, galera, como foi uma das cidades que eu falei para vocês, foi considerada uma das cidades durante muito tempo, né, mais importante dos séculos, né, por ser um grande porto natural na entrada e saída aí desses materiais, desses produtos desenvolvidos pelos fenícios. É bom lembrar também que os fenícios, eles gostavam de criar feitorias. Professor, o que é feitorias? Eram grandes galpões, né, de embarcações de chegada e saída de produto feito em outras regiões, não sendo a do seu país. Exemplo, uma das mais famosas feitorias criada pelos fenícios foi na cidade de Cartago, né, a feitoria de Cartago, tá bom? No norte da África, galera, né, se tornou aí muito importante, né? Foi um berço aí nessa questão do comércio, né, nessa transição aí do comércio, né, até se tornou rival dos romanos nessa questão da produção. Então essa cidade de Cartago, né, foi muito importante aí nessa questão do comércio marítimo feniciano, tá bom? Então, galera, é importante lembrar também como era que estava dividida essa sociedade, tá bom? Como ela estava dividida e constituída essa sociedade, tá bom? A sociedade era formada pelos aristocratas marítimos, né? Pelos sacerdotes, pelos grandes comerciantes e pelos chefes militares, né? A outra classe também compunha essa sociedade, que era formada pelos marinheiros, né? Pelos artesãos e os camponeses e os escravos. Lembrando que camponeses e escravos aí viviam em condições extremamente miseráveis, né, e ainda tinham que produzir, né, os camponeses nessa questão aí, produzir e entregar 1/4 da sua produção, né, ao Estado, sem contar que quando esses caras saíam do campo e iam para a cidade, eles se tornavam empregados de grandes oficinas, que era justamente controlada também pelo Estado, tá bom? Então era dessa forma aí que a sociedade fenícia estava dividida, tá bom? Então deixa bem claro também essa divisão social nessa sociedade. Galera, a economia era a base justamente do comércio, né? Essa troca, essa compra e essa venda de produtos, né? Eles vendiam azeite, cereais, vinhos, artigos de luxo, eram ricos na prática de joias, né? De luxo, garrafas, marfim, enfeites, perfumes, cerâmicas, né? Vendiam armas, escudos. Então, para você ver que o comércio aí fenício era bem diversificado, né? Não tinha aí algo exclusivo, mas assim, eles vendiam de tudo, eles produziam quase tudo aí, uma boa parte de tudo, tá bom? Então, galera, né, a maior parte dos produtos eram totalmente exportados pelos fenícios, né? Eram feitos nas oficinas dos artesãos, controlados justamente aí pelo Estado, que se dedicava, né, à metalurgia, que era a criação de armas, né, a fabricação de armas, joias, né, armas geralmente de bronze e ferro, e joias, né, de ouro e prata, tá bom? Outra área também é a fabricação de vidros, né? Atrelam a eles aí, aos fenícios, a ideia do vidro transparente, né? Olha só que ideia boa, né? Que é o que esses caras, aí os fenícios deixou para a posterioridade, né? A fabricação de tecidos extremamente finos, com a coloração púrpura, justamente do molusco que eles extraíam do fundo do mar, né? E por fim, a madeira, né? Que era incluída também na construção de barcos, né? Nessa construção aí das madeiras para embarcações, tá bom, galera? Então eles se destacam, né, nessa questão. Os fenícios também nem sempre foram bonzinhos, né? Eles chamam a atenção porque muitas das vezes eles paravam seus barcos e chamavam as pessoas de determinada região. Quando essas pessoas chegavam nos barcos para ver os produtos que iam ser vendidos, eles prendiam essas pessoas, faziam elas de escravos e vendiam elas no comércio de outra região. Então eles também nunca tiveram aí essa cara, são bonzinhos, são legais. Não foi tão assim, tá bom? A religião fenícia, assim como qualquer outra civilização do mundo antigo, né? Tirando os hebreus aí, que foram os únicos a adotar o monoteísmo. Os fenícios também eram politeístas, adoravam a três deuses centrais,
né, que era Baal, Aliã e Astartes, tá bom? Baal, o deus do sol e da chuva, né? Aliã, que era justamente a divindade das fontes, né? E Astarte, que era a deusa vinculada à riqueza e à fecundidade, né? Os fenícios, assim como as outras civilizações, também praticavam rituais, né? Sacrifícios, tanto de animais como de seres humanos. Porém, a única questão a diferenciar aí nos sacrifícios dos fenícios era que os sacrifícios deles eram feitos com recém-nascidos, né? Com bebê, com crianças, tá bom? Então, a contribuição dos fenícios também aí para essa questão cultural é a construção do alfabeto com 22 consoantes, e logo depois os romanos vão lá e vão atrelar aí as vogais, né, as 5 vogais que estavam faltando. Então os fenícios são de fato os criadores do alfabeto só com consoantes, tá bom, galera? Então, os fenícios, eles não tiveram uma cultura de fato original, né? Eles adotaram muito das culturas que giravam em torno deles, né? Foram importantes justamente para a divulgação dessa cultura que eles adaptavam. Porém, em 332 a.C., tá bom, eles vão entrar em decadência, né, quando eles vão ser conquistados pelos romanos. A cidade de Tiro, que durante muito tempo foi muito importante, vai ser aí conquistada pelos romanos, e em 330, tá bom, o Alexandre o Grande vai conseguir incorporar, né, a Fenícia às suas inúmeras conquistas, galera. Lembrando que em 1446 a.C., Cartago foi totalmente destruída pelos gregos, porém já não tinha mais a sua identidade fenícia, né? Já não era tão fenícia como antigamente. Então, galerinha do primeiro ano, assistam o vídeo, assistam as aulas e até mais.